Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu já fiz diversos vídeos aqui dentro, onde em alguns deles eu falei sobre câncer, também já fiz algum vídeo aí específico falando sobre câncer, porém essa doença ela é tão prevalente, mas tão prevalente, que eu poderia fazer aqui, eu acho que talvez uns 50 vídeos abordando câncer e ainda assim não seria o suficiente para falar sobre os diversos aspectos que envolvem essa doença. E eu estou aqui chamando de doença para tornar mais claro o entendimento sobre o câncer, porque em vídeos que eu abordei esse tema, eu já levantei aqui, deixei registrado meu ponto de vista que eu não enxergo o câncer como uma doença mesmo, né? Eu enxergo o câncer como uma manifestação de um corpo doente. Por quê? Porque o câncer ele é uma célula muito chatinha, é uma célula que não se alimenta de qualquer coisa. Eu costumo comparar o câncer com aquele parente chato que quando vai na nossa casa a gente fica aterrorizado porque ele não come nada, ele é chato para comer, você fala assim, você quer comer isso? Ai, não, isso eu não como. Você quer que eu te sirva tal coisa? Não, isso aí eu também não como. Aí você vai lá e você fala pro parente assim, quer que eu faça um ovo para você? Ele fala, até quero, mas assim, a gema nem muito dura, a gema nem muito mole, sabe? Aquele parente muito chato para comer. Esse é o câncer. O câncer ele não se alimenta de qualquer coisa. O câncer se alimenta de inflamação, de acidez, de glicose. Você tem que dar para ele um meio adequado para que ele possa se proliferar, se desenvolver e sobreviver, né? Então, em condições ideais de um corpo saudável, o câncer não teria vez. Ele não teria como continuar se alimentando e se sustentando se o corpo se o corpo não for um terreno biológico fértil para plantar a sementinha do câncer e para o câncer se desenvolver. Bom, importante entender, ainda falando sobre câncer, que existe uma relação muito grande com o sistema imunológico, né? Por exemplo, todos os dias, a cada segundo, milhares de células nossas se dividem, dão origem a novas células. Então, o nosso corpo está o tempo todo se refazendo, né? Fazendo novas células e morrendo células velhas. E essas células que se replicam, pensa assim, existe uma célula que tem um material genético, né? O material genético está dentro do núcleo, tem um núcleo, material genético dentro do núcleo, organelas, o citoesqueleto, o citosol, tudo isso que compõe uma célula microscópica. E agora essa célula, ela se divide em duas. Então tem que dividir tudo, né? Tudo que está dentro de uma célula tem que se dividir para formar duas novas células completas, não é pela metade. A célula tem que ter o mesmo número de cromossomo, o mesmo número de organelas, tudo igual. E essa replicação, essa divisão celular, ela pode dar origem a células perfeitas ou ela pode dar origem a células doentes, células mutagênicas, né? Que aí seriam então células cancerígenas. O interessante é que muitas vezes essa divisão celular, que a gente vai chamar de mitose, meiose, ela dá origem a uma célula doente, uma célula tumoral, uma célula cancerígena. Aliás, alguns estudos mostram que por dia nós produzimos no nosso corpo de 10 mil a 20 mil células tumorais todos os dias. Olha que louco isso, que assustador. Tá, mas vem cá, Samuel, se eu produzo de 10 mil a 20 mil células tumorais por dia, por que eu não tenho um câncer então? Por que eu não tenho um câncer? Porque existe um sistema de identificação de erros de replicação, né? Mais ou menos como aquela esteira de linha de produção, um produto, uma fábrica, né? Que produz um único produto. E aí existem pessoas ali, funcionários que ficam na frente de uma esteira e aqueles produtos vão passando e a pessoa ela tem que fazer o padrão de qualidade, ela vai identificar se aquele produto está perfeito, tem algum dano, alguma avaria, e se tem algum dano ele é retirado da esteira e ele não vai chegar no consumidor. Então o corpo tem isso, o corpo tem um sistema
de identificação, que dá uma olhada, olha as células, se elas foram divididas em células saudáveis, e uma vez que seja identificado que essas células não são saudáveis, que alguma célula veio danificada, é mais ou menos como se pegasse essa célula responsável por identificar isso, ela pegasse um pincelzinho e fosse lá e ela pinta essa célula. Ela apresenta essa célula para o sistema imunológico, ela pinta para ela ter uma cor diferente. Eu estou usando uma linguagem lúdica aqui, tá? E agora então essa célula doente, ela passa a circular pintadinha de outra cor. E aí então o nosso sistema imunológico, ele tem função de fiscalizar essas células aí doentes, pintadas, né? Tem uma outra cor, e aí então vai lá e faz o que a gente chama de fagocitose, né? Vai lá e pega aquela célula danificada e tira ela, tira fora da esteira para não continuar no corpo, né? Então, por mais que nós produzimos durante o dia células danificadas, existe um sistema que tem essa função de nos proteger. Então, por que de vez em quando pode dar um erro e a pessoa pode desenvolver um câncer? São diversos os fatores, né? Mas um dos fatores é um erro nesse sistema de identificação, de sinalização, né, de fagocitose. E isso tudo começa a ficar prejudicado quando o corpo não está em perfeitas condições de uso, né? É como uma fábrica. Essa fábrica, ela tem todas essas partes, né? A parte da produção, a parte da fiscalização, a parte da entrega. E em algum momento, se algo não está funcionando bem, pode dar um erro, né? Pode chegar um produto estragado lá na casa do consumidor. Em alguns lugares do mundo, alguns países, o câncer já é a doença que mais mata pessoas, ultrapassando inclusive as mortes por doenças isquêmicas, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral. E quando eu tenho uma doença que está acometendo tanto a população, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar entender, né? Por que é que as pessoas estão apresentando tantas doenças neoplásicas? São vários os fatores que levam a isso. Eu vou pontuar aqui com vocês, assim, ó, o primeiro fator aqui não está na ordem, né? Vamos colocar todos, vamos jogar aqui, não é na ordem de importância. Aqui existe a questão do aumento da expectativa de vida. Quanto mais longevidade, quanto mais nós vivemos, maior o risco de desenvolvermos câncer e também outras doenças que se oportunizam de um corpo um pouco mais debilitado. Tá? Então aqui tem uma das causas. Uma segunda causa é a questão de que a medicina hoje, o modelo atual usado em alguns países, inclusive o Brasil, ela é uma medicina que ela não é preventiva, né? A gente chama de medicina curativa. O que é isso? É uma medicina que está mais tentando apagar o fogo ao invés de prevenir o fogo, né? Então, assim, se a gente analisar dentro de consultório, é meio estranho porque existem alguns exames chamados de exames preventivos do câncer, né? Como, por exemplo, o preventivo do câncer de mama, o preventivo do câncer de útero, o preventivo do câncer de próstata. Esses exames eles não são preventivos, eles são exames que podem diagnosticar precocemente o câncer, mas não evitá-lo, né? Não é preventivo. Como é que eu posso provar que ao fazer um exame de mamografia ou de ecografia da mama, eu vou conseguir prevenir o câncer? Não tem como, eu consigo diagnosticar ele o mais precoce possível. Mas diagnóstico precoce não é prevenção. Inclusive, muitas vezes, isso chega a ser até paradoxal, né? Porque assim, ó, já tem diversos estudos mostrando, por exemplo, que o uso da pílula anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama. O estudo que foi mais lindo até hoje provando isso, o estudo que foi muito bem desenhado, foi publicado em 7 de dezembro de 2017, que foi um estudo que acompanhou uma população de mulheres enorme na Dinamarca e nesse estudo trouxe então que após avaliar mulheres que utilizavam métodos contraceptivos à base de hormônio, chegou-se ali a uma conclusão que podia aumentar em até 38% o risco de câncer de mama. Aí por que eu falo que é paradoxal?
Eu pego uma mulher saudável no meu consultório e parte-se do princípio que mulheres saudáveis a gente não deveria prescrever remédio, né? Porque remédio a gente prescreve para doentes. Então eu pego uma mulher saudável e prescrevo um remédio, porque pílula é um remédio hormonal. E esse remédio, ele aumenta em até 38% o risco de câncer de mama. Mas aí eu digo para ela fazer um exame todo ano de diagnóstico precoce, né? Não de prevenção, porque a gente já falou aqui que não existe. Então ela vai lá fazer um exame, uma mamografia, que inclusive também é radiação na mama, né? Também sabe-se que não é muito saudável. E aí a mulher, então, ela está agora tomando um remédio todo dia, que aumenta a chance de ela ficar doente, e o que ela faz é ficar indo fazer anualmente um exame para ver se naquele ano ela já tem um câncer de mama. Eu usei aqui o exemplo do câncer de mama, tá? Para mostrar que a gente não tem muito essa cultura da medicina preventiva, a gente tem uma cultura de tratar a doença pré-existente. Bom, continuando aqui, uma terceira causa é um padrão ocidental de estilo de vida, tá? Um padrão ocidental. O que significa isso? Em primeiro lugar, uma alimentação totalmente processada, industrializada, contaminada, né? Contaminantes na alimentação. Nesse mesmo estilo de vida, tá essa coisa dessa batida louca, essa vida estressora, né? 2, 3 empregos, tendo que cumprir meta, tá sendo cobrado o tempo todo pela empresa, gerando aquela angústia, aquela sensação de que tem um dever para cumprir e toda... É engraçado, né? Tem algumas empresas que quando você bate a meta, eles te dão uma nova meta. Então você está sempre perseguindo uma nova meta. Isso tudo vai gerando um padrão estressor, né? Seja por emoções, por alimentação, por privação do sono. Então aqui são as 3 principais causas desse aumento exponencial que a gente vive hoje de novos casos de câncer no mundo todo. E nesse número exagerado de novos casos, a gente sabe que 1/3 dos casos de câncer eles estão associados a cigarros e vírus. Aqui entram diversos vírus, tá? Que a gente pode falar, hepatite, é uma das mais comuns, né? Relacionada a câncer de fígado. E também quando eu falei aqui em um padrão ocidental e falei sobre a alimentação desse padrão ocidental, é importante entender, e a gente vai falar disso durante o nosso videozinho, que esse padrão ocidental, ele é um padrão de alimentação ocidental, é um padrão pobre em CBAs. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, CBA. De um modo geral, nós dividimos as fases do câncer, e eu vou botar assim, ó, bem rapidamente, isso não é importante assim a gente esmiuçar, mas é importante entender. Eu divido aqui o câncer na fase de inicialização, que é a fase da mutagênese no DNA. Mutagênese. O que isso quer dizer, né? Quando eu tenho uma célula mutante, uma célula que foi mutada no DNA. DNA, vamos lembrar aqui, tá? É aquela fitinha que carrega o material genético. Aqui, né, fitinha, esse aqui é o símbolo universal do DNA, com as 3 bases aqui, nas estonas, tá? Isso aqui é o DNA. Eu tenho a fase de promoção. Então assim, apenas recapitulando, a inicialização é aquela fase onde houve um erro na divisão celular, e aí então agora eu tenho aqui essa marca, está marcada, essa célula está marcada, ou isso pode ser em vida, ou isso pode ser também associado já a um padrão inato, né? A criança pode ter nascido com isso. E aí quando isso começa a se expressar, aí eu tenho a chamada fase da promoção, né?
que é a fase da expansão clonal das células iniciadas. Então aqui a expansão clonal dessas células iniciadas. E aí eu tenho a fase, a pior aqui, que é a fase da progressão, que é a fase infiltrativa aqui do câncer, a fase das metástases, né? A infiltração, metástase, enfim, a progressão do câncer. Infiltração. Tá, então agora a gente vai falar um pouquinho de cada fase e entender o que a gente pode fazer para, de forma ativa, termos atitudes durante a vida que podem nos ajudar a diminuir os riscos de desenvolver uma doença tão feia dentro do nosso corpo. Uma das palavras mais importantes de entender aqui quando eu falo em câncer é a palavra apoptose. Eu não posso falar de câncer sem falar sobre apoptose. O que significa isso? Toda célula, quando ela nasce, ela já tem dia, hora e minuto para morrer. Ela tem o dia do fim da vida dela. As células, elas vivem, cada célula tem um período de vida diferente, tá? Quando eu falo no enterócito do intestino, que é aquela célula que eu já desenhei aqui várias vezes, né, com as vilosidades, um enterócito, ele tem mais ou menos 4 dias de vida. Ele vai ver mais ou menos isso aí. Quando eu falo sobre plaquetas, as plaquetas, elas têm um tempo de 10 dias de vida. Mais ou menos 10 dias. Quando eu falo em hemoglobina, eritrócito, glóbulo vermelho, tudo a mesma coisa, eu estou falando aqui de algo entre 90 e 120 dias. Então tá vendo que toda célula tem um tempo de vida diferente. E como é que a célula sabe quando ela tem que ir embora, quando ela tem que morrer? Apoptose é o termo médico, um termo técnico que a gente usa em medicina para falar assim, ó, morte programada celular. A célula nasce com a morte dela programada. E isso chama apoptose, né? Então a gente fala assim, essa célula entrou em apoptose. Ou seja, ela morreu no tempo certo dela, pela morte programada dela. Ela não morreu antes por alguma injúria, por alguma agressão, tá? Então toda célula tem o poder da apoptose. Quem estimula isso, quem cuida, quem gerencia essa apoptose celular, na verdade são várias vias, mas a mais importante aqui é gerenciada pela proteína chamada P53. A proteína P53 é a mais estudada quando eu falo sobre apoptose. Então pensa assim, eu tenho uma família de células, um aglomerado de células que nasceram através de uma replicação celular e elas têm que morrer, elas têm que ir embora no dia delas, tudo certinho, porque isso é apoptose. Então o câncer, na verdade, ele é uma célula que ele perdeu o poder de apoptose. Uma das coisas que caracteriza, não é só isso, essa definição é muito simples. O que é câncer? Uma célula que perdeu o poder de apoptose. Não é tão simples, não é só isso. Mas isso faz parte de uma das características do processo neoplásico do câncer, tá? Porque quando eu botei para vocês as fases do câncer, eu botei inicialização, eu botei a fase da promoção e eu botei a fase da progressão. Nessa fase da progressão, a gente tem uma peculiaridade em relação a essa proteína P53. Nessa fase aqui, essa proteína ela é inibida por um fator de transcrição chamado fator de transcrição NF-kappa-beta. E aqui o Fernando vai botar no quadro para nós aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo aqui o NF-kappa-beta como o centro da inflamação. Tudo ao redor do NF-kappa-beta, o que é? É citocina pró-inflamatória. Então, o NF-kappa-beta, ele é o centro da inflamação. Então, olha o que eu falei para vocês. O câncer precisa de inflamação para se instalar no corpo. Então, uma pessoa que teve
câncer, que está com câncer, automaticamente ela tem ali algum gatilho, alguma via inflamatória ativada. E essa via inflamatória, a maioria das vezes, vai começar por esse fator de transcrição NF-κ-beta, que é um sinalizador, é um precursor de várias citocinas inflamatórias. E o NF-κ-beta, na fase de progressão, ele inibe a proteína P53, que, por sua vez, tem que fazer a apoptose da célula, né? Apoptose, morte da célula. Então aqui eu começo a não ter mais morte dessas células doentes. E por isso que elas se aglomeram formando um tumor, formando um processo tumoral, tá? Óbvio que alguns fitoquímicos aqui, alguns antioxidantes também, eles vão atuar diretamente aqui, inibindo esse processo, né? Ajudando o corpo. Aqui entra o licopeno, entra as lignanas, as ligninas, o ômega 3 e uma coisa que entra aqui são as catequinas. Por que catequina? Quando eu falei que o câncer ele precisa de um lugar perfeito para ele, além da inflamação, vamos desenhar aqui, ó, isso aqui é uma célula cancerígena, tá? Vamos botar assim, ó, uma cara de mal aqui, ó, porque ela é malvada. Essa célula cancerígena, ela precisa também de uma vascularização própria, ela precisa de vasos sanguíneos próprios. Então é muito comum que você vai ver, aonde tem um tumor, um câncer, existe o que a gente chama de uma neovascularização. Ela começa a produzir novos vasos sanguíneos para aumentar o próprio aporte sanguíneo para ela mesma. Olha que inteligente e malandra que é essa célula. E essa nova vascularização que a gente está desenhando aqui, ó, vasos sanguíneos chegando até essa célula tumoral, esse processo é inibido pelas catequinas, que estão predominantemente no chá verde. O chá verde é um dos alimentos que mais tem catequina. Olha que bacana, chá verde contra processos cancerígenos, né, através das catequinas. Então aqui entenderam? NF-κ-beta péssimo para o câncer por conta da diminuição da ação da proteína P53, que por sua vez garantiria a apoptose para que a célula morresse. Agora a célula não morre e ela continua aí, tá? NF-κ-beta, ele é ativado por várias vias, como eu falei já nesse vídeo aqui, pela via do estresse, pela via de uma alimentação processada, industrializada, principalmente picos de glicose, tá? O açúcar aumenta muito o fator NF-κ-beta, porque ele vai, uma vez que você tem um aumento do açúcar, você vai ter um aumento da insulina. E a insulina excessiva no corpo, ela é gatilho não só para a via do NF-κ-beta, mas também para uma via da interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, do fator de necrose tumoral alfa, que também é uma via inflamatória. Tudo isso daqui vai alimentando células cancerígenas. Isso aqui é importante entender porque existem publicações que na verdade são publicações muito honestas, muito seguras, né? Estudos que realmente eles não são publicados à toa, tem um embasamento, essa é a palavra, tem embasamento, que é o seguinte, o WCRF, que é o Fundo Mundial do Estudo do Câncer, e o AICR, que é o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer. Se vocês querem ler artigo bem atual e bem embasado, são artigos publicados por essas duas entidades aqui, tá? Eles afirmam em dizer, em 2017 foi publicado um artigo que foi afirmado que 35% dos casos de câncer poderiam ter sido evitados se as pessoas parassem de fumar e se ingerissem mais CBA. Lembra que eu falei de CBA? O que é CBA? Compostos bioativos. Compostos bioativos é o nome que a gente usa para todos os compostos
antioxidantes, anti-inflamatórios que nós encontramos em alimentos in natura, alimentos de verdade, né? Por exemplo, assim, a gente fala da uva negra. Uva negra tem vários compostos bioativos, polifenóis, tem o resveratrol. Eu fiz um vídeo aqui semana passada, falei para vocês sobre os CBAs do cacau, né? Os flavonoides, os polifenóis do cacau. Então, ingerindo alimentos com maior CBA e diminuindo o fumo, nós poderíamos diminuir 35%, 1/3 dos casos de câncer poderiam diminuir. E o que a gente menos encontra na alimentação atual da população? Compostos bioativos, né? Porque nós passamos a nos nutrir de alimentação morta, alimentação ensacada, envasada, dentro de uma latinha, dentro de uma caixinha, com prazo de validade de 6 meses, 1 ano. Isso tudo é alimento pobre em CBA. Então olha aqui, ó, fica a dica, ainda mais para quem tem... Claro que isso aqui é uma dica para todo mundo, né? Porque não importa a questão genética, mas para quem já tem na família diversos casos de câncer, não se sinta refém disso, tá? Não se sinta refém. Por quê? Porque a parte genética, ela representa muito pouco. Ela representa mais ou menos 15% em relação ao que é a causa do câncer. A maior parte aqui de representatividade, os outros 85%, a gente está falando do quê? De fator ambiental. Samuel, você tá louco, não pode ser tanto. Não. Então vamos fazer o seguinte, Fernando, mostra para nós aqui, ó. Ó, acessando o site do INCA, ó, vocês estão vendo aqui? A gente acessa o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Aí você olha aqui, ó, causas de câncer. Olha aqui essa tabela aqui, ó. Essa tabela não, essa figura, esse gráfico. Olha aqui, isso está no site do INCA. Então, se eu estou louco aqui nesse vídeo, o Instituto Nacional do Câncer também está. E o Instituto Nacional do Câncer está embasado no quê para falar isso? Está embasado no estudo no Projeto Genoma 2003, quando a gente codificou todo o nosso gene, a gente entendeu isso, né? Que por mais que você venha para o mundo com algum gene, algum polimorfismo, né? Por exemplo, mulheres que carregam um polimorfismo para o BRCA1 ou BRCA2. Quem é que tinha polimorfismo desses genes aqui? Angelina Jolie, né? Que são os genes para o câncer de mama. O que ela fez? Ela tirou o peito fora, as mamas fora, né? Na verdade, foi uma escolha dela. Mas quando a gente entende que você não é refém da tua genética, você pode modificar tudo ao teu redor, né? Você adota um estilo de vida saudável, que isso é muito mais impactante do que os próprios genes que você carrega. Bom, e quando eu falo então sobre essa relação do câncer, dos contaminantes ambientais que vão aumentando o risco de câncer, e eu nem citei aqui porque eu já fiz diversos vídeos no meu canal, falei sobre metais pesados, falei sobre organofosforados, pesticidas, né? Sobre xenoestrógenos, sobre bisfenol A, que é o BPA. A gente tem contaminação com diversos agentes durante o nosso dia. E quando eu falo sobre isso, qual é o órgão que tem que aparecer assim, gritando aqui para nós? É o órgão que faz o processo de detoxificação do corpo. Então aqui entra esse grande órgão chamado fígado, que faz processo de detoxificação, que hoje está muito em voga falar o detox, né? Ah, tem que fazer um detox. Detox é legal, eu acho bacana. O que a gente tem que entender sobre o detox? O detox tem algumas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fases diversas e distintas, tá? E muitas vezes o detox ele deveria ser feito acompanhado de um médico, porque muitas vezes eu posso dar um tiro no próprio pé. Porque quando eu inicio o processo de detox, eu inicio com a fase 1. E a fase 1, ela transforma compostos inativos em compostos ativos. Ou seja, eu tenho uma porcaria no meu corpo lá, uma toxina, só que ela está quietinha. Ela está depositada numa gordura, porque ela é uma toxina lipossolúvel. Ela está guardadinha na gordura. Ela pode estar ali quietinha.
E para eu excretar ela, para eu botá-la para fora, destoxificar o meu corpo, eu preciso aqui nessa fase, eu preciso ativar ela para poder jogá-la fora. Então, às vezes no detox, eu posso aumentar num primeiro momento a toxicidade no meu corpo, porque eu tenho que ativar esse lixo que está guardado em mim para poder botar para fora. Então, eu tenho que obrigatoriamente garantir que o meu fígado ele tem a capacidade de seguir todas as etapas do detox para chegar até o final e botar fora essa porcariazinha aí. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos falar aqui dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, tá? E das aminas heterogênicas. Aminas heterogêneas. O que entra aqui? Ó, hidrocarboneto aromático policíclico, tá? Aqui vai entrar a carne queimada, né, o churrasco. Aqui vai entrar o cigarro. Aqui vai entrar produto final da queima do petróleo. Vai entrar outros poluentes. Eu preciso eliminar isso daqui do corpo. Eu preciso pegar essas aminas aminas heterocíclicas. Ó, aminas heterocíclicas. Tá? Eu preciso pegar isso tudo, inativar para botar para fora. Então o que vai acontecer? Isso aqui, enquanto está no corpo, não está fazendo nada, porque precisa se ligar a um receptor. Não existe nada no corpo que tenha função se não tem um receptor. Então, o hidrocarboneto aromático policíclico, as aminas heterocíclicas, elas têm que se ligar no receptor aqui, ó, que é o receptor de aminas heterocíclicas. Esse receptor aqui, ele vai ativar, por sua vez, algumas CYPs. Isso eu já falei em alguns vídeos, tá? O que é uma CYP? Existe no fígado um conjunto de enzimas que serve para fazer processo de metabolismo. Isso chama assim, ó, é um conjunto de enzimas citocromo P450, tá? A gente chama de citocromo P450. São enzimas que fazem diversos metabolismos. Quando as aminas heterocíclicas, quando o HAP se liga no receptor, o receptor ativa 3 enzimas do fígado, que é a CYP1A1, a CYP1A2, a CYP1B1. Ó, ativei agora CYPs que essas sim, por sua vez, vão determinar processos que vão começar a acontecer dentro do meu fígado. E eu passo a ter, então, essas porcarias que até então estavam inativadas, hidrocarboneto aromático policíclico e amina heterocíclica, agora eu ativei. Acabei de ativar na fase 1 para poder excretar, né? Por quê? Porque eu transformei isso que estava depositado na gordura, ela era lipossolúvel, e agora eu transformei em hidrossolúvel para poder colocar misturado com água para colocar para fora. Beleza. Como é que eu vou colocar para fora? Eis que entra um antioxidante super famoso aqui, chamado glutationa. Glutationa, famoso como antioxidante. O abacate é riquíssimo em glutationa. Já fiz vídeos aqui falando sobre fases de detox e glutationa. O que é importante saber sobre ela? Glutationa é um antioxidante formado pela junção da glicina, da cisteína e da glutamina. Então aqui, ó, juntei esses 3 aminoácidos, eu tenho a glutationa. A glutationa tem que se ligar nesses compostos aqui para excretar. Quem é que faz essa junção? Quem é que aproxima a glutationa desses compostos?
a glutationa S-transferase. Então a glutationa S-transferase é que vai fazer essa comunicação da glutationa para pegar. Eu só dei exemplos aqui, tá? Eu podia falar de diversos contaminantes ambientais. Estou usando esses aqui no quadro. Então a glutationa pega aqui as aminas heterocíclicas, pega o HAP para jogar tudo isso fora. Então será que a glutationa S-transferase é importante? Porque olha só, eu posso ter glutationa em abundância, né? Porque eu estou dando para o meu paciente, eu até posso estar suplementando o meu paciente. Posso estar dando para ele cisteína, posso estar dando glicina, posso estar dando glutamina e ele pode estar formando a glutationa. Mas se ele não tiver aqui a glutationa S-transferase, não adianta nada. O que eu tenho que saber sobre a glutationa S-transferase? Existem 2 genes responsáveis por ativar a função da glutationa S-transferase, tá? Que é o GST-M1, ó, glutationa S-transferase M1, e o GST-T1. Então, esses aqui são genes do nosso corpo que ajudam a estimular a glutationa S-transferase. Quanto mais genes desses ativos, melhor. E quanto mais eles estiverem expressando função, melhor. E aí, Samuel, por que eu tenho que saber desses genes todos aqui? Porque volto para os compostos bioativos que vão fazer o estímulo, vão ativar, vão fazer trabalhar mais os genes que vão aumentar a expressão da glutationa S-transferase para, por sua vez, botar ligantes na glutationa para eliminar do corpo, através de um processo de detoxificação, agentes químicos que podem aumentar a expressão de células cancerígenas. Olha como a coisa está ficando bonita. É um pouco difícil, são nomes feios, mas no final a gente sempre acaba entendendo. Isotiocianato. Cianato. Onde é que eu encontro esse composto bioativo? Mais uma vez, tá? Eu vou usar exemplos pontuais para que vocês possam entender. Isotiocianato, ele está nas brássicas. Então isso aqui vai estar no repolho, vai estar na couve, vai estar no brócolis. E o isotiocianato, ele estimula por uma via direta esses 2 genes, GST-M1, GST-T1, e também ele estimula por aumentar o fator de transcrição NRF2, que por sua vez também estimula esses 2 genes. Então olha aqui, ó. Tô falando de comida barata, de comida fácil de encontrar, brássicas. A brássica aqui, então, ela já entra estimulando a glutationa S-transferase por essa via aqui. O isotiocianato também estimula uma enzima chamada NAD-PH quinona desidrogenase. O que essa enzima faz? Ó, ASE é uma enzima. Essa enzima transforma ubiquinona em ubiquinol. Ubiquinol. Ó, ona em forma de cetona transformada em ol, forma de álcool. Por quê? Tem muito mais biodisponibilidade quando está em forma de álcool. Tá, tudo bem, cetona em álcool, mas o que é ubiquinona e ubiquinol? Ora, aqui fica simples, ubiquinol coenzima Q10. Ficou simples, né? Porque vocês que estudam nesse meu canal já viram várias vezes a CoQ10 sendo falada, né? A coenzima Q10. Coenzima Q10 é um dos antioxidantes mais importantes na diminuição do estresse oxidativo, porque diminui radical livre. E o que eu falei no começo desse vídeo? Radicais livres geram estresse oxidativo e câncer precisa de estresse oxidativo. Então olha aqui, ó, eu estou até agora falando de um pequeno grupo de alimentos que você pode colocar no teu prato todo dia, né? Que contém isotiocianato, que modula genes
que aumentam a glutationestransferase, que transforma a ubiquinona em um biquinol, aumentando então a quantidade de coenzima Q10. A coenzima Q10 ela vai ser sintetizada a partir de uma enzima chamada hidroximetilglutaril-CoA redutase. Essa enzima aqui, hidroximetilglutaril-CoA redutase, ela produz, além de coenzima Q10, produz também colesterol. Adivinha para que serve aquele remedinho chamado estatina para baixar colesterol? Ele é um inibidor da hidroximetilglutaril-CoA redutase. Então olha aqui, uma estatina, né, que é representada pelo Crestor, pelo Liptor, diversos nomes aí, simvastatina, ela inibe a enzima que produz colesterol e coenzima Q10, né? Então aqui ela aumenta a possibilidade de gerar um estresse oxidativo. Por quê? Porque se eu não tenho coenzima Q10, eu tenho menos ação de produção de ATP na mitocôndria, diminui a energia vital, aumenta o estresse oxidativo. Viram como as coisas vão se ligando? A bioquímica é bonita por causa disso. E quando tudo isso ainda por cima dá errado, quando eu não consigo estimular aqui a glutationa, eu ainda tenho mais uma possibilidade. Vamos falar de mais uma enzima aqui, que é a 8-oxaguanina DNA glicosidase. Isso aqui é uma enzima que ela vem do metabolismo da glicose. E aqui está um detalhe por que eu não gosto muito de dietas zero glicose, né? Essas dietas que hoje as pessoas falam assim, eu estou fazendo low carb. Aí eu vou ver o que é low carb, a pessoa se confundiu, ela está fazendo um no carb, zero carb. O carboidrato foi demonizado, só se consome gorduras e proteínas. E aí eu tenho então um probleminha, porque no metabolismo do carboidrato, mas eu não estou falando de carboidrato simples, tá? Esse não se consome, eu estou falando de carboidrato complexo, né? Comer uma mandioca, uma batata doce, comer inhame. Nesse metabolismo de carboidratos, eu vou gerar a 8-oxaguanina DNA glicosidase, que é considerada aqui, vamos desenhar ela, ó, vamos ver se eu consigo desenhar ela. Faz tempo que eu não desenho aqui para vocês, né? Ó, e não deu certo. Eu não devia ter tentado. Olha aqui, ó. Parece uma tesourinha? Ela é considerada a enzima tesourinha. Por quê? Porque quando eu tenho uma replicação celular danificada, olha aqui, ó. Isso era para ser um DNA. Quando eu tenho uma troca aqui, né? Eu troquei uma base nitrogenada aqui. Eu troquei um uracil por guanosil, tá? O que vai acontecer? Isso está errado. Essa enzima, ela vem aqui e ela recorta, ela vai cortar o pedaço da minha fita de DNA que está falhada e ela vai arrumar isso aqui. Ela vai ajeitar, ela vai refazer essa fita de uma forma que fique normal, que fique saudável. Olha a importância dessa enzima, que além de vir do metabolismo da glicose, ela também é estimulada pela luteína e pela zeaxantina, que são, por sua vez, CBA, compostos bioativos que eu vou encontrar no alimento. Então agora, colocando esse monte de nome feio aqui, eu simplesmente consegui mostrar para vocês aquilo que eu falei lá no início. O corpo ele tem todo um sistema de reparo que pode nos ajudar a evitar o câncer desde que o meu corpo esteja apto para isso, não esteja destruído pelaquela alimentação inflamatória, pelo um estilo de vida inflamatório. Então assim, eu sei que às vezes eu pego um pouquinho pesado, né? Boto um monte de nomezinho que complica, mas a ideia do vídeo eu tenho certeza que vocês entenderam. Uma das doenças que mais tira a vida de pessoas no mundo pode ser evitada se você tiver uma postura ativa na tua vida.
e não ficar depositando isso só para o médico, né? Ah, eu vou no médico todo ano fazer o check-up. Me explica, como é que um check-up pode evitar um câncer? Você tem que ir no médico com a consciência tranquila, limpa, de que tudo que você podia durante o ano você fez para evitar o câncer e que você só está indo lá para verificar se está tudo certo mesmo e não ir lá com medo, porque você começa a fazer ali uma retrospectiva do teu ano e você começa a se lembrar que em cada data comemorativa você se atolou comendo, que toda vez que você esteve feliz você comemorou comendo, que quando você estava triste você também comeu para afogar as mágoas, que quando você viajou com a família foi uma viagem gastronômica, cada país que você foi você quis comer tudo que tinha naquele país, que as tuas férias all inclusive você tinha que fazer valer a pena cada centavo que você pagou para estar naquele hotel. Esse estilo de vida, ele realmente aumenta a probabilidade de que a cada consulta anual que você faça com o teu médico, a notícia que ele tenha para te dar não seja muito boa e muito confortável. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo sobre câncer. Se você gostou, compartilhe aí com os amigos, dá um likezinho nesse meu vídeo, se inscreve no meu canal. Abaixo desse vídeo você tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe semanalmente conteúdo exclusivo e gratuito aqui do meu canal. Meu muito obrigado.